Vamos seguir para o próximo assunto, nosso terceiro e último tema de hoje. Agora, a gente vai falar das nossas razões de refluxo na destilação. Não sei se você lembra, mas já falamos sobre refluxo lá no nosso aparelho de destilação. Refluxo nada mais é do que o líquido que volta à coluna após o processo de destilação. Então vimos dois parâmetros de controle lá na fermentação e agora a gente vai para um parâmetro de controle na destilação. Ele não é o único, obviamente, mas é um dos principais parâmetros de controle. Como que a razão de refluxo acaba sendo utilizada para controlar o processo de destilação? Primeira coisa, vamos ver quem são eles. Nas razões de destilação, existem dois tipos de refluxo. O externo, que é o R, e o interno, que é o RIzinho ou RI. Então, o externo é após a destilação, ou seja, saiu meu vapor, condensou, foi armazenado no tambor e parte desse produto volta para a coluna, lavando, utilizando como líquidos para lavar os vapores que sobem. E uma vez dentro da coluna, internamente. Então, o meu líquido interno. Esses dois refluxos, ou seja, o R, que é o refluxo externo, e o RI, que é o refluxo interno, vão nos dar razões de refluxo. Então aqui a gente já estou esquematizando as razões. Aqui a gente está falando de L. Deixa eu corrigir aqui. Então esses refluxos a gente está falando de L, que é o refluxo externo, e LM, LN, que são meus refluxos internos. Tais líquidos, isso tudo aqui, indicação, significa líquido. Eles vão gerar razões de refluxo. Então aqui ele está falando de conta, divisão. Então eu tenho uma razão de refluxo externa, que é um valor x dividido com um valor y, e minha razão de refluxo interna, que também é uma razão x por y. Por que é interessante a gente trabalhar com razões? Porque aí eu deixo de falar da volume, de vazão. Pode ser que meu R seja litros por hora, litros por minuto, litros por segundo. Pode ser hectolitros por segundo. Então, meu volume muda muito. E aí isso é relativo. Quando a gente tem uma razão, a gente tem um número. A gente transforma isso tudo em um número. 2, 3, 3,5, 5, 7,2. É algo físico e que a gente consegue controlar melhor porque ele tende a ser constante ou ele tende a ter um hábito, um costume, uma tendência, um comportamento. Uma vez levando em consideração nossos refluxos e as suas respectivas razões, vamos para frente. Então, só para quem esqueceu, os refluxos correspondem a uma fração líquida armazenada no tambor de refluxo. Quem é o tambor de refluxo? Esse aqui, ó. Então, a fração líquida que retorna à coluna após a recondensação. Saiu vapor, virou líquido, parte dele volta para a coluna. E aí vamos identificar. Se eu tenho as razões de refluxo, ela pode ser externa, que ocorre após o condensador, no topo da coluna, antes de entrar. Aqui, ó. Essa é a minha razão de refluxo externa. O meu Rzão lá. E ela ocorre após o condensador, no topo da coluna. Sua função é aumentar a riqueza alcoólica do destilado em compostos mais voláteis. Então tem uma função. Meu objetivo de ter esse volume de destilado para entrar na coluna é eu aumento minha riqueza alcoólica. Se tem 35, passa para 50% em álcool. Tem 50, passa para 70. 70 passa para 90% em álcool. Então eu vou aumentando a riqueza alcoólica do destilado nos compostos mais voláteis.
Como aqui eu não estou falando especificamente em etanol, tudo que é volátil vai. Eu aumento minha riqueza alcoólica em etanol, aumento, mas aumento também em metanol, acetaldeído, alguns ésteres. Sai no produto de cabeça no álcool de segunda. Mas eu consigo retirar etanol em especificação. Então é fazer com que meu produto volátil suba a minha coluna. Em compensação, a minha razão de refluxo interna, quem que é essa? Vou mudar de cor aqui. É essa aqui, ó. Que ocorre dentro da coluna. Então ela ocorre na seção de enriquecimento e esgotamento. E sua principal função é garantir a pureza do destilado. Aqui a gente está falando de pureza. Aqui sim, se eu quiser etanol hidratado, vai ser só etanol. Ó, etanol, não é álcool. É só etanol. Para que isso aconteça, eu não tenho que retirar impureza. Impureza volátil, sobe, sai pelo topo. Impureza de fundo, desce, sai pelo fundo. Impurezas intermediárias, sai pela lateral. Então, meu refluxo interno é ele que separa quem que é quem, onde cada coisa vai sair. Então, é esse refluxo que faz essa separação. Por isso que eles são importantes. Sem eles, a gente não teria uma destilação de forma eficiente. E aí, só para a gente identificar, quando a gente fala dos refluxos e suas respectivas razões. Então, a gente tem o refluxo externo e o interno. Na minha coluna de destilação, como que funciona? Então, vamos lá. A gente tem a coluna aqui, ó, que é o nosso vaso cilíndrico. Como que as coisas acontecem? A gente tem nossa alimentação F, que entra na coluna. O líquido vai para o fundo e ok. Uma vez meu líquido no fundo, a gente tem vapor que sobe, minha coluna, e a gente tem VN, porque corresponde à seção de esgotamento. Vapor que sobe a coluna na seção de esgotamento, ou seja, abaixo minha alimentação. Como que a gente divide isso? Aqui, ó. Lembrando que a gente está falando de sistema de alto grau, divide a coluna em duas seções, esgotamento e enriquecimento. Então, a gente tem vapor que sobe a coluna na seção de esgotamento, que é VN, e vapor que sobe a coluna no enriquecimento, que é VM. Meu vapor sai, condensa, parte desse vapor volta como líquido, volta como refluxo externo. E esse líquido entra na coluna lavando meus vapores na seção de enriquecimento só com L e na seção de esgotamento tanto com LM quanto F, que é minha alimentação. A gente vai rever isso lá na frente, meu intuito não é decorar isso daqui, mas só para a gente perceber do que a gente está falando. Estamos falando de vapor e líquido que passa internamente na coluna na minha seção de enriquecimento, ou seja, vapor que sobe, líquido que desce. Estamos falando de vapor e líquido que passa na minha seção de esgotamento, vapor que sobe, líquido que desce. Sendo que cada líquido que está descendo na seção de enriquecimento e esgotamento vem de algum lugar específico. Na parte superior é a quantidade de líquido que retorna, que entra na minha coluna. Na parte inferior é minha alimentação, o vinho que eu vou destilar, mais o líquido que entrou na minha coluna pós-destilação. Então a gente tem só essas diferenciações. Não preciso me ater tanto a isso, mas só para a gente identificar do que a gente está falando. Vamos lá para frente. Beleza. Uma vez que a gente já tem noção dos refluxos e que eles vão nos dar razões de refluxo, que a razão nada mais é do que o número que eu consigo trabalhar, vamos lá para a leitura. Então, ó, o grau de separação de uma mistura, ou seja, quanto que eu consigo separar, muito ou pouco, né, dessa mistura por destilação, vai depender das razões de refluxo interna da minha torre, que são geradas a partir da razão de refluxo externa e da alimentação da minha coluna de destilação. Todo líquido dentro da coluna vem ou de parte do destilado que volta, ou da alimentação, ou dos dois. Então a gente tem esse feedback. E a minha razão de refluxo externa, né, meu Rzão,
ele é calculado L sobre D. A quantidade de líquido que volta na minha coluna e D de destilado, que sai. Depois que meu vapor vira líquido, o que volta para a coluna e o que sai como produto. Então essa minha relação é minha razão de refluxo externa. Uma vez tendo minha razão de refluxo, né, vamos para o interno. Os refluxos internos, né, na seção de enriquecimento, que é representado por LM, ele é gerado a partir do refluxo externo. E assim, nessa seção, na seção de enriquecimento, quanto mais líquido desce a minha coluna, quanto maior meu valor de LM, em relação à quantidade de vapor, porque desce líquido, sobe vapor. Tem que ter uma relação entre eles, uma proporção entre eles. Quanto mais líquido desce em relação ao vapor que sobe, melhor vai ser minha separação. Minha separação vai ser mais eficiente. Por isso, a gente tem a nossa razão de refluxo interna na seção de enriquecimento, que é LM dividido por VM. Logo, por spoiler, o que significa? Ó, eu preciso que meu LM seja maior e meu VM seja menor. Esse número ele sempre vai ser positivo e maior que 1. 1, 1,5, 2, 3, 5, 10, 12, 20. E eu consigo quantificar. Tendo em questão, né, a minha razão de refluxo interna na seção de enriquecimento, no meu dia a dia, o que me interessa? Eu sei que na seção de cima da coluna eu tenho que ter muito líquido para lavar. Então jorra líquido, desce líquido para lavar, porque isso é bom, melhora a minha separação. Mas melhora como? Nesses casos em que minha razão de refluxo ela é positiva e está num número adequado, num valor adequado, a separação ela vai ser melhorada, porque a finalidade dessa seção, ou seja, a finalidade da parte superior da coluna, minha alimentação é F, e a gente está falando dessa parte superior aqui. Então a finalidade dessa parte da coluna de destilação é não deixar com que os componentes pesados, água, por exemplo, né, ou produtos menos voláteis, água, álcool superior, alguns ácidos orgânicos, saiam pelo topo, sai junto do etanol. Imagina se no etanol sai álcool superior, sai hidroximetilfurfural, sai um ácido orgânico, está fora de especificação. Não pode. Então tem que estar tudo no fundo. Então, nesse caso, a finalidade é não deixar os componentes pesados saírem junto com o etanol. Como que a gente representa isso? O ideal é que a minha razão de refluxo interna na seção de enriquecimento seja máxima. Para isso, meu LM, meu líquido que desce na seção, seja máximo, para que eu tenha uma melhor e mais eficiente separação. Uma vez na minha seção de enriquecimento, vamos para a minha seção de esgotamento. Então, vamos passar para o outro lado, né? Então, vamos passar para a parte inferior. A gente está falando da parte de baixo da coluna após a minha alimentação. O refluxo interno na seção de esgotamento, que é na parte de baixo da coluna, é gerado a partir do refluxo interno, ou seja, do líquido que já desceu, a parte de cima, mais a minha alimentação. Então a gente está falando do líquido que desceu, né, do LM, mais a minha alimentação. Assim, nessa seção acontece o contrário da função anterior. Quanto mais vapor subir na coluna, em relação ao líquido que desce, melhor vai ser minha separação. E, obviamente, isso tem um motivo. Então, já que a gente está falando em relação à razão de refluxo, como que a gente poderia calcular isso? A minha razão de refluxo interna na seção de esgotamento é igual a Vn por Ln. Nesse caso, já como spoiler, o que é que eu preciso? Que meu Vn seja muito maior em comparação ao meu Ln. Então, ou seja, muito vapor.
joga vapor nisso, calor, muito calor, sobe tudo que está aqui dentro. O que isso vai refletir? O que eu ganho com isso? Quando a gente tem uma razão de refluxo interna, onde a gente maximiza o vapor ascendente, a minha separação vai ser melhorada devido a um fator, um motivo. Porque a finalidade da sessão, que sessão que a gente está falando? Sessão de esgotamento. Aqui é abaixo da alimentação. Essa sessão aqui, ó, o objetivo dela é remover ao máximo etanol do líquido que desce minha coluna, evitando perda de álcool no produto de fundo. Eu não quero perder álcool. Imagina se sai etanol no fundo da coluna junto com vinhaça. Imagina se sai etanol no fundo junto com flegmassa. Não é para perder etanol. Etanol não é para estar na parte de baixo, é para estar na parte de cima. A parte de cima vai purificar. A minha parte de baixo é para esgotar. O nome já diz, esgotamento. Sai álcool daqui, não é etanol. Não é para ter etanol aqui, para estar na parte de cima. Logo, eu preciso de vapor, porque eu tenho que aquecer para evaporar. Todo produto volátil precisa subir, ele vai evaporar com presença de calor. Logo, quanto maior minha razão de refluxo interna na seção de esgotamento, maior vai ser a quantidade de vapor ascendente nessa seção. Isso significa que eu vou ter uma melhor separação e de forma mais eficiente. Esses dois casos, em que a minha razão de refluxo interna na seção de esgotamento e de enriquecimento, eles vão ser úteis, por exemplo, se a gente está falando de uma mistura que tem alta viscosidade. Uma mistura em que o ponto de ebulição são próximos entre si. Etanol e água é 78, 100. E se você tiver uma que é 80, 82? Um evapora, ponto de ebulição 80, 8, 83 graus Celsius. Então você vai ter que ter um aparelho, uma coluna de destilação específica para essa mistura. Quem vai te ajudar nisso são essas razões de refluxo. Então ela vai melhorar esse fator em detrimento da volatilidade relativa que vai ter entre essas duas substâncias. Então isso é um parâmetro importante. Tudo bem que ele já vem montado e pronto de fábrica. Então, o engenheiro, quando ele fez a coluna de destilação, ele já determinou qual é esse fator. Porém, a depender do fluxo, como que veio o seu vinho dentro da coluna de destilação, como que está a sua perda de carga dentro da coluna, né? Como que está o equilíbrio líquido-vapor em relação aos seus pratos. Tudo isso acaba desregulando e você precisa fazer um ajuste em relação ao produto que você deseja ter. Como que está a especificação do etanol produzido, da vinhaça, do óleo fuso, do álcool de segunda. Então, nesse caso, você consegue fazer esse ajuste fino e esse controle adaptando, né, as razões de refluxo. Vamos para frente. Uma vez observando como que essas razões de refluxo acontecem, né, o que isso transporta para a minha vida, uma vez que, por exemplo, ela já vem pré-setada de fábrica. As razões de refluxo influenciam diretamente no tamanho construtivo de uma coluna de destilação. Elas determinam, por exemplo, a altura da coluna e o diâmetro, por exemplo, o número de pratos que ela vai ter. Quantos pratos ela tem? Que diâmetro essa coluna tem? Dessa forma, a gente sabe que temos duas situações em questão. Quanto maior o número de pratos minha coluna tem, melhor vai ser essa separação, porque eu consigo fracionar de forma melhor. Lembra da coluna de fracionamento? Então melhora a nossa separação, porque eu consigo fracionar. Quanto menor meu número de pratos, ou seja, menor minha coluna, pior vai ser essa separação, porque eu não consigo fracionar. A gente está muito mais próximo, por exemplo, de uma destilação simples, onde eu teria que ter uma mistura binária para ter essa separação. É uma simulação, né? Chega próximo. Partindo desse princípio, dessas duas situações, que quanto maior minha coluna, melhor minha separação, e menor minha coluna, pior minha separação, a gente pode estipular dois limites operacionais extremos
para a gente entender como que isso se reflete no dia a dia. Os dois limites extremos que a gente poderia operar uma coluna de destilação seria com a minha razão de refluxo interno na minha condição mínima ou minha razão de refluxo interno na minha condição máxima. Ou seja, meu RI, ou ele é mínimo ou meu RI ele é máximo. E nesse caso a gente não está fazendo distinção nas seções de esgotamento e enriquecimento. Nas duas. Meu refluxo interno da coluna inteira. Primeiro exemplo. Quando minha razão de refluxo interno ela é mínima, o que me acarreta? Eu tenho total remoção do condensado. Vamos fazer um desenho rapidinho aqui. Então a gente está com a topa da nossa coluna, sai vapor, vai no condensador, parte sai como destilado, parte volta para a coluna como refluxo. Se minha razão de refluxo interno é mínima, significa que esse R aqui não existe, ou é mínimo também. Meu Rzinho aqui acaba sendo mínimo, e todo o meu vapor condensa, vira líquido e sai como destilado, sai como etanol. Então, nesse caso, como todo o vapor produzido é retirado, eu tenho total remoção. E aí o que isso se reflete? Se a minha razão de refluxo interna ela é mínima, significa que o meu refluxo líquido que entra na minha coluna também é mínimo. O que isso significa? Que eu tenho a necessidade enorme de número de pratos na minha coluna de destilação. Então, ou seja, não tenho refluxo, não tenho refluxo interno, não tenho líquido lavando meus vapores, ele não vai nem ajudar a purificar e nem esgotar em etanol. Então minha coluna tem que ser muito grande. E aí eu tenho um problema, que é coluna infinita. Não dá pra gente ter uma coluna muito grande. Quando a gente fala coluna infinita, né, que tende ao infinito, é uma projeção. Não tem como ter uma coluna que não tem fim, mas ela vai ser alta o suficiente e ela é inviável. Seja porque não tem dinheiro que pague uma coluna gigantesca e muito menos estrutura física. Imagina que a gente está com um prédio de, 36 andares que representa uma coluna de destilação. Passou um vento, derruba. Como você vai conseguir manter isso em pé na fábrica? Ela é muito alta e tem inviabilidade técnica e econômica. Então isso nunca vai existir. Não tem como a gente reduzir muito ou ao mínimo ou a zero o meu refluxo interno, né, tendo a máxima produção. É ideal que eu produza bastante? Não, mas aqui tudo que eu destilei eu consigo produzir. Mas consegue produzir em que qualidade, que condição? Se seu etanol não chega a 97%, ou se seu etanol está todo sujo de ácido orgânico e óleo fuso e álcool superior. Então não adianta. Então você tem muito álcool, né, um monte de álcool, mas com qualidade industrial ruim. Vai vender na hora que você passar para o seu cliente, o cliente vai achar que está ruim e vai devolver. Próximo caso. A gente está falando agora numa razão de refluxo interna máxima. Então nesse caso a gente está aqui, vamos fazer nosso esqueminha. A gente está com o topo da coluna, né, sai o vapor, passa no meu condensador, parte volta como refluxo e parte sairia como destilado. Se eu tenho razão de refluxo máximo, meu destilado não tem. Todo o meu produto, todo o meu vapor condensa e retorna para a coluna como refluxo. Então, nesse caso, a gente tem um retorno total de destilado. Já está vendo que vai dar ruim, né? Se eu tenho retorno total de destilado, vou te fazer uma pergunta. Cadê o álcool? Opa! Cadê o álcool? Cadê o etanol? É uma coluna que eu acabo não produzindo. Como que isso se reflete? Vamos lá. Se eu tenho uma situação que meu refluxo interno ele é máximo, significa que meu refluxo externo, o líquido que sai do condensador e vai para a coluna, também é máximo. Tanto se a minha razão interna de refluxo interno é máxima e meu refluxo é máximo, o que isso se reflete?
eu tenho uma coluna extremamente pequena. Eu tenho aproximadamente, estou chutando, tá? Um prato só. Gente, que maravilha, coluna super barata. Eu acho ótimo, de valores de preço, tá perfeito, que é pequenininha, né? Não tem grandes problemas, um prato só. Vou chutar, põe 5 pra gente garantir. Né? Então, ela é bem pequena, isso aqui é aproximado, tá? Não é certo, é aproximado. Isso aqui é uma projeção. Mas tem um problema. Qual é o meu problema? A gente está falando de uma coluna que não produz. Ela é inviável operacionalmente, porque todo destilado que sai da coluna retorna na forma de refluxo e não sai nada de etanol. Você não tem produção de etanol hidratado. Se minha fábrica de etanol não produz etanol, tá estranho. Então, nesses dois extremos, é inviável o processo de trabalho. Sabendo que a minha qualidade, ou seja, nós, técnicos, operadores da nossa coluna de destilação, o que é que a gente precisa observar? Como que estão essas razões de refluxo e saber como que elas influenciam nas minhas sessões de concentração, né, de enriquecimento e de esgotamento. Então, basicamente, como que a gente consegue trabalhar com isso e como que a gente arremata esses fatores em relação à minha razão de refluxo? A partir das situações anteriores, de refluxo máximo e refluxo mínimo, a gente consegue evidenciar, perceber de maneira clara que nenhuma dessas duas situações corresponde ao projeto ideal de um aparelho de destilação. Não dá para destilar, produzir com refluxo interno nem máximo nem mínimo. Assim, as razões de refluxo interna mínima, ou seja, meu RI mínimo, que é o que a gente estava comentando, corresponde ao refluxo externo mínimo. Então, meu RI mínimo está relacionado com meu R também mínimo. Esse Rzão mínimo corresponde a quem? Meu líquido que retorna à minha coluna. Então, minha razão de refluxo interna, meu número 2, 3, 5, 12, que corresponde internamente à minha seção de enriquecimento e de esgotamento, é referente à minha vazão, líquidos por hora, volumes por hora, líquidos por hora, 1000 litros por hora, 1000 litros por segundo, sei lá, 100 litros por metro cúbico, enfim, aí é a densidade. Taxa, a gente está falando de taxa aqui, então é volume por tempo. Hora, minuto, segundo, né? Litro, hectolitro, quilolitro, em relação metros cúbicos, né? Por tempo. Esse volume em questão tem que ser mínimo para que a minha razão interna tenha que ser mínima. Né? Então é o mínimo aceitável, o mínimo de operação. Qual seria essa razão de refluxo externo? Ou qual seria, por exemplo, esse volume que vai entrar de líquido para trabalhar? Operacionalmente, a minha razão de refluxo externa ela tende a ser de 1,5 a 2, né, 2 vezes a minha razão de refluxo interna mínima, que é como as plantas industriais são projetadas. Então aqui, ó, vamos lá para a leitura. Dessa forma, os projetos de coluna de destilação usualmente preveem, então isso aqui é um cálculo preditivo. É no processo de interação, então ele dá um valor preditivo inicial e ele faz todas umas contas, né, de como se fosse causa e consequência de como que ela se comporta. E ele consegue prever esse refluxo externo. E ele tem que ser de 1,5 a 2 vezes o valor da razão de refluxo mínimo. Então eu chuto esse valor de R e acho o valor de RI. Se esse valor de RI está entre 1,5 a 2 vezes o valor de R, está aceitável. Então, se ele é menor que isso ou maior que isso, então você precisa readequar, você dá um novo chute. Né? Obviamente isso não é feito na mão grande, tem computadores, é feito por solver,
né, ou por algum tipo de sistema, você monta um programinha de computador, ele já faz o cálculo para você, uma vez que você já dá todos os parâmetros operacionais, então ele já te dá um valor preditivo. O próprio computador já faz, ele vai te dar um parâmetro, né, e como que essa variação, como que a sua coluna se comporta, né, num X% para mais, X% para menos do valor da razão de refluxo que essa coluna foi projetada. Esse finalzinho aqui, apesar de ser um pouco mais complicado para a gente falar de maneira mais simples aqui, mas é só para a gente entender que, por mais que muitas vezes a gente não entenda por que é feita a razão de refluxo ou por que a gente precisa controlar essa vazão de líquido que vai entrar na coluna, né? Se a minha destilação não é eficiente, eu consigo ter produtos menos voláteis no meu produto de topo, que vem menos volátil para dentro da coluna, isso dificulta meu processo de destilação. Por exemplo, só para a gente finalizar, vou dar mais um exemplo. Então a gente está no topo da coluna, sai vapor aqui, ok? O vapor vai para o meu condensador, parte retorna na minha coluna para poder lavar. Então ele vai garantir que todo o meu produto volátil suba e meu produto não volátil desça, e parte desse material sai como destilado, sai como etanol. Vamos sair dessa associação e a gente vai tratar louça. A gente está na cozinha, tem louças na pia, a gente vai lavar meu material. Meu prato, ele vai estar mais limpo ou mais sujo? Se eu estou lavando com água salobra ou com água tratada, né, que vem pela torneira. Então estou lavando meus pratos com água mineral. Comprei da garrafinha lá e estou lavando meu prato com água mineral. Boa, perfeito. Consegui tirar toda a minha sujidade. Estou lavando com água da torneira. Não é tão limpo quanto a água potável comprada na garrafinha, mas tem garantia devido ao tratamento de água da empresa de abastecimento. Então tratou a água, ela está perfeita. Aí você pega a água do poço, que é salobra. Ou então você pega a água de rio, que está cheio de terra. E aí, lavou bem ou não lavou bem? Se meus vapores que saem da minha coluna não estão com a qualidade técnica o suficiente, volatilidade, né, fora de especificação, fora do que é determinado para que ele tenha em teor alcoólico, né, e componentes, está desbalanceado, ele vai desbalancear o processo de purificação e concentração de etanol dentro da coluna. Uma coisa puxa a outra. Então, se eu tenho produtos pesados, eu vou subir cada vez mais com produtos pesados. E meu destilado, meu produto de topo, ele vai estar fora de especificação. Se meu álcool de segundo está fora de especificação, meu etanol está fora de especificação, meu óleo fusel está fora de especificação, eu posso ter perda de etanol lá vinhaça, lá no fundo. E aí, é parâmetro de controle ou não é parâmetro de controle? Por fim, né, por mais que seja importante, né, vou voltar aqui no início, por mais que seja importante controlar a produção de etanol a partir dos dados observados no supervisório, cadê minha caneta? Sumiu. Né, então você está lá no supervisório, está acompanhando todas as plantas industriais, está com 8 telas para acompanhar, ou você está no laboratório, tem o pessoal lá da operação da linha de fábrica, conseguiu tirar alguma amostra, né, o pessoal do turno levou lá para você fazer análise. Então, independente de você estar no supervisório ou estar no laboratório para fazer análises, a observação do meio de fermentação e o comportamento da coluna de destilação possibilita que a gente consiga antecipar. Consigo prever muitos problemas, né, fazer com que antes que eu tenha um problema, eu já consegui resolver, mitigar ou corrigir. Né, eu consigo antecipar de forma assertiva o meu controle, qualidade e eficiência da minha produção de etanol. Então, a partir daqui, a gente já finalizou nosso primeiro capítulo da nossa disciplina de carregamento, aperfeiçoamento de etanol. E é isso que eu tinha para falar para vocês, e a gente se vê no próximo capítulo.
Tchau!